Oi, pessoal, estou aqui mais uma aulinha. Essa aulinha eu trouxe para vocês a semana 30, esse material que vai estar chegando para vocês, que vai falar sobre a Semana do Conhecimento. Semana do Conhecimento é uma linha de aulas que estão vindo para todos, para quem está no Classroom, para quem está no material impresso, que juntou as disciplinas. Então, tem uma proposta de exercício que vai estar unindo as disciplinas em em uma só construção de atividade. Então, vocês vão fazer uma atividade ali direcionada e cada professor de cada disciplina vai estar abordando, completando para vocês ali o que compete àquela área, ou seja, a matéria da professora Cássia, eu tenho que fazer isso e eu vou juntar com ciências, geografia, né, dependendo da área ali. Então, aqui no material impresso, eu trouxe para vocês a apostilinha lá do material impresso, que vocês já conhecem. Então, tem ali o nosso mural de recados, a semana 30 de referência. E a gente vai começar ali na aula 132. Então, quais as matérias que vão estar trabalhando juntas? Então, língua portuguesa, língua inglesa, educação física e artes, vocês vão construir um material só para todos esses professores. Porém, cada professor vai ter uma atividade que vocês, ao final, vão estar juntando. Então, ali, em português, a gente vai ler lá histórias em quadrinhos, a gente vai falar sobre quadrinhos. Então, as HQs, histórias em quadrinhos, ali é a sigla. Então, primeiramente, a gente vai estar vendo os tipos de história em quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos, elas têm divisões. Cada uma dessas divisões, ela tem uma finalidade, ou seja, eu faço uma história em quadrinho, mas eu tenho uma proposta. Então, para que estou fazendo isso? Então, se você tem o hábito de uma história em quadrinho, de estar lendo ou já viu, né? A gente vai estar vendo aqui os tipos. Então, mesmo sendo um tipo de narração de arte sequencial, existem tipos diferentes de histórias em quadrinhos. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre ela. Então, o que é uma narração sequencial? Então, é uma historinha que ela se passa em quadrinhos. Então, inicia-se um fato aqui, no próximo quadrinho ele vai desenvolvendo até chegar ao desfecho final. Aí nós temos as tirinhas, que normalmente possuíam apenas uma página ou poucos quadrinhos. Além do mais, sempre continha um tom crítico, um irônico ou de elogio. Então a tirinha ela vem nesse sentido ali para ser um tom crítico, um tom irônico ou até mesmo um elogio, né? Tirinhas ali que vocês morrem de medo quando fala de português de tirinha é a tirinha da Mafalda, né? Aquela menininha ali de 6 anos, né? Bem espertinha, ele sempre faz um tomzinho de crítica bem sarcástica. Então, aqui no material de vocês, lembrando que esse material aqui pertence à Secretaria de Educação do Paraná, só que aqui a gente está debatendo ali o que vocês vão estar fazendo, lembrando que esse material é direcionado para o 7º ano. Então, nós temos ali uma tirinha. Vou dar sequência aqui. Depois nós temos os cartoons, né, que são desenhos com características exageradas, porém diferente das caricaturas, né, quando você faz ali a fisionomia da pessoa. Portanto, tinha-se uma maior liberdade de transformar qualquer coisa em personagens, como resultados deles bizarros, eram engraçados, então costumam ser bastante coloridos. Então, essa é uma característica ali dos cartoons. Então, vocês vão ver ali que na imagem aqui, na videogravação ali para vocês, vai ter um exemplozinho, e você que vai estar recebendo esse material também vai estar encontrando ali um cartoonzinho. Então ele faz ali, né, em vez de fazer a fisionomia da pessoa, ele tem uma liberdade ali para estar criando e recriando os personagens. Depois nós temos ali na outra linha os gibis, né? Gibis é muito legal. Então os gibis, principalmente, eram conhecidos como histórias em quadrinhos, então tem infinitos modelos de gibis, né? Tem algumas ali. Nós aqui somos de São José da Boa Vista, então a gente não tem assim uma livraria que você possa estar vendo aquela sessão de gibis, mas é maravilhoso, são histórias gostosas de estar assistindo, é ótimo, de estar lendo, então é muito rico, visual, não é uma leitura cansativa, então você só tem que encontrar ali o tipo de gibizinho que você vai gostar. Então, são os mais conhecidos. Então, quando a gente fala de histórias em quadrinhos, a primeira coisa que a gente pensa, pá, o gibizinho lá da Mônica. Então, tem bastante questões ali que podem ser abordadas. Né? Eles usam
como histórias comerciais, usam a base do cartoon, porém são direcionadas para um público infantil. Então, o gibizinho ali sempre vem numa linha infantil. Como eu já falei para vocês, um exemplo ali é da Turma da Mônica. Aí nós temos também os mangás. Mangás é bem interessante porque, ao contrário do gibi, que a gente abre a página aqui. Deixa eu pegar esse livro. 500 coisas dentro do livro. Então, se um livro você pega assim, vai fazendo a leiturinha aqui, seguindo essa ordem, o mangá você já vai fazer a leitura diferente. Então, você vai pegar aqui pela parte de trás e vai lendo de baixo para cima, fazendo o sentido contrário de um livro. É uma característica estética bem interessante do mangá. Sendo as histórias em quadrinhos comerciais japoneses, os mangás possuem uma características reais, com toque de exagero. Também pode ser de vários gêneros, então várias faixas etárias. Então, mangá é uma história que você pega desde um público infantil, um público jovem, um público adulto, um público já de mais idade, então tem todos os estilos ali. E é uma leitura que é feita de trás para frente, como eu já mencionei para vocês, da direita para a esquerda, que é uma característica ali da cultura japonesa, da escrita japonesa. Então, se um livrinho é um gibizinho, por exemplo, peguei um gibi lá da Mônica, eu vou começar e vou fazer a leitura assim. Se eu pegar um mangá, já vai ser tudo ao contrário, ainda de baixo para cima. Característica muito importante das histórias em quadrinhos. E aqui nós temos também, depois dos mangás, tem ali umas ilustrações, temos as comics. Ai, eu amo comics. Comics, se você tiver na sua casa, se você quiser fazer uma doação para essa própria professora que está fazendo essa aula aqui, pode fazer, principalmente da Marvel, tá? Já ia. Então, comics são histórias em quadrinhos comerciais, porém usadas nos Estados Unidos e Canadá. Então, seus traços são realísticos, é muito próximo da realidade. Então, não tem nada exagerado. Por exemplo, um personagem com cabeção lá não vai existir. Então, em contraste com os gibis e os cartoons. Então, ele já é um contraponto ali. Sobretudo, são destinados ao público jovem. Sim, gente, esses cabelos brancos aqui é apenas detalhe. Eu sou muito jovem ainda. Hereditária, como todos já sabem, quem me conhece sabe. Então, um exemplo que temos ali são as histórias de super-heróis. Então, você tem lá a Liga da Justiça, da DC, tem os Vingadores, né, que é da concorrente, vamos colocar assim, da concorrente ali da Marvel. E também tem os gibis, gibis é ótimo. Também você vai ter outras linhas ali. Então, tem todas as propostas. Então, você vai ter comics do Batman, de todos os super-heróis e anti-heróis também. Lembrando ali que é muito legal a gente conhecer as histórias em quadrinhos das comics, porque se você for parar para pensar, e eu tô assistindo ali, gente, saiu o Liga da Justiça e tal. Nos personagens ali, as comics, elas continuam ocorrendo. Então, tem histórias ali que são adaptadas para os cinemas, mas esses personagens continuam em evolução. Então, o Vingadores acabou, meu Deus, o Homem de Ferro morreu. Vai seguindo o processo ali que as comics ainda estão surgindo, estão vindo ali com propostas, então você consegue ver eixos que acontecem com os personagens. Então, para você ampliar suas expectativas. Eu gostei de um filme, gostei muito do personagem, você quer saber o que vai acontecer com ele daqui a 30 anos, você pega lá, procura uma comics mais atualizadinha ali que você consegue saber, porque eles estão em constante atualização. Então, o que a gente vê aqui são histórias que foram desenvolvidas há 20, 30 anos atrás ali, que estão acontecendo, passando ali pequenos fragmentos nas telas do cinema, e a comics ela vem numa linha mais atualizada, então vai lançando o gibizinho ali, você pode estar acompanhando. Aí nós temos a graphic novel, que são histórias em quadrinhos destinadas a um público adulto, também conhecido como graphic novels. Além disso, possuem histórias mais longas, densas e elaboradas, assim como os romances. Essa linha ali que vocês podem estar conhecendo. Então, a finalidade, para que existe uma história em quadrinho? Então, geralmente, o objetivo é para entretenimento. Ou, nossa, não tenho nada para fazer, não quero entrar na rede social, vou ler aqui uma história em quadrinho. De forma de divertir, causar humor, mas podem também ter um cunho educativo transmitido uma informação à população, como é o caso de famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças
E o desperdício d'água, problema lá, educação financeira. Tem uma linha da Turma da Mônica, que é nesse sentido, tem bastante ali que é educativa da Turma da Mônica, que fala sobre educação financeira. Então, são uma sequência ali de revistinhas. Então, continuando ali na aula 133, que vai vir para vocês, vai ter uma abordagem mais sobre os aspectos gráficos sobre as tirinhas. Né? Então, agora vamos a ter dois tipos de quadrinhos. A tirinha, que atende bem para as características desse gênero, pois deverá produzir uma e enviar para os seus professores. Então, a tarefa que vocês vão ter que fazer é produzir uma tirinha, e cada matéria ali vai ter um componente. Então, a tirinha ali, essa tira do quadrinista Flúvio Pacheco, que trabalha na Gibiteca de Curitiba, Paraná. Ela faz parte da obra de quadrinhos e relatos azuis que abordam o autismo. Então, aqui. Aí nós temos a tirinha de um jornal, a tira de jornal, a tirinha, que é mais conhecida como um gênero textual que surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para publicação de passatempo. Então não tinha lá passatempo, opa, vamos colocar uma tirinha ali. Então o nome tira remete ao formato de texto que parece um recorte de um jornal. Então é 2, 3 ou 4 quadrinhos nesse sentido assim, parecendo um talão de cheque ou um talão de boletim. Então a tirinha ela segue esse espaçamento aqui, mas se divide em quadrinhos. Então, esse gênero textual apresenta uma grande temática humorística, então tem que ter pode ter uma crítica social ali, mas utilizando do humor. E é comum assistir a centrar-se em um personagem principal, que estabelece uma relação com os outros personagens menores. Se a gente pegar a Turma da Mônica, o eixo central vai ser sempre a Mônica. Se a gente pegar uma tirinha lá da Mafalda, mesmo que ela esteja ali com outros personagens, o personagem central é a Mafalda, que representa uma época remota e de um país, uma cultura. Então temos ali também a questão da linguagem dos quadrinhos. O personagem ali, como ele está representado graficamente, ele não vai poder estar falando. Então, como que a gente vai saber quando que ele está triste, quando ele está pensando, quando que ele está gritando, quando que ele está bravo, quando que ele está falando palavras indevidas? Então, nesse sentido, as histórias em quadrinhos são produzidas pela articulação entre a linguagem não verbal, ou seja, os desenhos, e a linguagem verbal. Então, informações escritas. Como as tirinhas em geral apresentam diálogos, então é preciso que você saiba isso. Então, quando que tá sussurrando, aqui vai ter o exemplo para vocês no balãozinho lá, tipo o balãozinho A, que ele é tracejado, é para sussurro. Então, tá falando bem baixinho. Balãozinho B, que ele é como se fosse uma nuvenzinha, é um pensamento, um sonho. O balãozinho C, que ele é alinhado ali certinho, ele já é numa linha de uma fala comum, como eu estou conversando aqui com vocês. Agora tem um outro ali que ele é bem despontadinho, parece um monte de rainhos, que é na letra D. Isso daí já quer dizer que o personagem está falando alto, gritando. Aí eu tenho aqui na letra E, 3 pontinhos ali, como se saísse de 3 pessoas diferentes, e uma circunferência da fala normal. Isso indica que os personagens estão falando simultaneamente, ou seja, eu estou falando com vocês e vocês estão falando comigo tudo ao mesmo tempo. Então, para você saber que todo mundo está comunicando ali a mesma coisa. E na F, ele sai ali da fala da personagem ali como um raiozinho e depois ele fica alinhado. Então, isso indica uma mensagem de fala eletrônica, por exemplo, um rádio, um robô que esteja ali. Uma característica muito presente é as onomatopeias, ou são as onomatopeias, né, que são aquelas figuras de linguagem que representam sons, tipo tic-tac do relógio, o trim-trim de um telefone, então por meios gráficos. Então, muito utilizada em quadrinhos, então a gente tem essa necessidade. É uma figura de linguagem na qual se reproduz os sonhos por meio de fonemas, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Então, ruídos, gritos, sons de animais. Então, tem uma vaca lá que tá lá no fundo. Minha vaca é ótima. Aí vocês conseguem representar ali. Aqui tem alguns exemplos para vocês. E agora nós temos lá a atividade 134, mão na massa, agora é com você. Aí, como eu já falei para vocês, na Semana do Conhecimento, essas disciplinas vão estar trabalhando juntas, artes, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. O que você tem que fazer em cada uma delas?
Então, em arte, o professor de vocês vai passar para vocês o que é para vocês fazer. Então, vocês vão escolher uma pessoa conhecida, com que pode, né, que pode ser alguém da sua família ou não, para ser um super-herói na sua tirinha. Em educação física, o professor vai pedir para vocês escolher no mínimo uma capacidade física apresentada na aula que pode ser desse super-herói. Em língua inglesa, vocês vão dar um nome para esse super-herói a partir do poder que ele possui. Então, utilizando adjetivos em inglês. Então, será bem explorado isso daí. Então, superpower, never lose hero, super-herói. Isso vocês vão fazer em inglês. Em português, vocês vão criar mais um personagem. Então, vocês fizeram lá em artes, agora vocês vão criar mais um personagem, juntamente com o super-herói, que vai desenvolver a narrativa curta em 3 quadrinhos, com desfecho inesperado. Então, você pensa assim, o personagem vai sair voando agora. Não, ele não saiu voando, ele entrou no carro e foi embora. Então, vai ser surpreendente. Preferencialmente com provoque humor. Nossa, olha, dei uma ideia maravilhosa para vocês. Então, utilizar recursos verbais e não verbais, ou seja, tudo que a gente mencionou logo acima, ali, aqui, né, que vocês mencionaram. Então, essa partezinha aqui, por exemplo, das onomatopeias, vocês vão estar colocando ali e apresentando. Então, utilizando balões. Então, não economiza ali no balãozinho, né? Uma letrinha gráfica bonitinha. Então, vocês vão colocar lá nos balãozinhos, né, para estar falando essa fala dos personagens e privilegiando o tipo textual narrativo nos diálogos apresentados no começo, meio e fim. Então, ali tem a lista de materiais que vocês podem estar utilizando para fazer essa aula. Então, se ficou alguma dúvida, entre em contato com o seu professor respectivo de cada disciplina. Então, o professor de língua portuguesa não vai saber responder para vocês as questões de língua inglesa, porque competem à língua inglesa. Então, cada professor ali, para o professor de arte eu tenho que criar esse personagem, todas as informações que eu precisar desse personagem eu vou buscar no meu professor de artes, todas as informações ali sobre capacidade física eu vou procurar com o professor de educação física e assim por diante. Então, cada um numa linha para depois você construir esse material legal, ok? Então, beijinhos, até a nossa próxima aula de explicação aqui. Lembrando, aula e material apresentado do Aula Paraná, destinada a 7º ano, Semana do Conhecimento.